Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal, eu sou Lucas Knipe, vamos falar sobre o Masters 1000 de Xangai, um resumo aqui do terceiro dia. Agora a festa começa, né, porque a gente tem a estreia dos cabeças de chave, muitos nomes agora de destaque, maior parte dos favoritos estreando hoje, não todos, né, e a gente aqui vai comentar sobre os jogos, sobre os resultados, pedindo que você deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo, deixe o hype se puder. E aqui a gente vai falar até de alguma surpresa, eliminação de Ben Shelton. Ok, sem ritmo, né, por causa da lesão no ombro que ele sofreu lá no US Open, mas de qualquer maneira impressiona aí a atuação que o Davi Goffin tem, e acho que também sendo vítima da quadra lentíssima, né, que está tendo em Xangai, né? Muita gente criticando que a quadra tá mais lenta que a do ano passado, né? Ano passado já recebeu críticas, mas ainda assim foram menores, porque dizem assim, tá lento, mas dá pra jogar, entende, né? O pessoal ainda falou isso. Porém, agora tá lento e as pessoas estão criticando o fato que a bola tá leve demais, né? Porque qual é o problema da bola ser leve? Tem mais dificuldade de dar aquela pancada, porque é mais difícil controlar o voo dela, né? Mas a verdade é que os atletas dão seu jeito, vão pegando o ritmo e vamos ver como eles acabam ali, assim, se adaptando e melhorando o jogo deles até chegar os momentos derradeiros, né? Mas falando aqui dos resultados, primeiro o Davi Goffin ganhando do Ben Shelton por 2-0, 6-2, 6-4, um resultado muito impressionante, mas uma aula de devolução do Davi Goffin. 67%, né, dos pontos com o primeiro saque para o Shelton, 82% para o Goffin. E aí a gente fala muito da devolução do Shelton, que ainda é um aspecto que ele trabalha, a meu ver, de maneira estrategicamente ruim. Eu não acho que tecnicamente a devolução do Shelton é ruim. Eu acho que a maneira estratégica de usar ela que acaba deixando a desejar. E com o segundo saque, né? E detalhe, o Goffin colocou 75% do primeiro saque em quadro, uma porcentagem bem alta, né? 7 de 13 com o segundo saque. E o Shelton também teve a mesma porcentagem, né? 54 para cada um, mas a porcentagem mais baixa com o primeiro contou muito para o Goffin. E em breakpoints, né? O Goffin produziu 5, aproveitou 3, o Shelton produziu 3, aproveitou 0. Então acabou fazendo a diferença, 6-2, 6-4, boa vitória de Davi Goffin. Gabriel Diallo venceu o Benjamin Bonzi por 2-0, duplo 6-4, boa vitória para o Diallo. E assim, é curioso, né? Ele teve até menos aces, mas nem sempre o ace define a qualidade de um saque, né? Porque de 33 pontos jogados no primeiro saque do Diallo, ele ganhou 30, 91%. O Bonzi teve 74%. Com o segundo saque, 63 para o Diallo, 41 para o Bonzi. E o Diallo teve uma performance de saque tão boa que ele não enfrentou um breakpoint sequer. O Gabriel Diallo é um tenista com mais de 2 metros de altura, mas é um tenista que tenta jogar mais as trocas, por mais que, assim, não seja o ponto mais forte do jogo dele. De qualquer maneira, tá aí o Gabriel Diallo conseguindo uma bela vitória contra um tenista que, a meu ver, é bem perigoso, né? O Frances Tiafoe acabou eliminado logo na estreia dele aí no torneio de Xangai, né? Tipo, o Tiafoe a gente sabe que não tá vivendo uma grande fase, né? Mas esse colapso foi um negócio surreal, né? Porque ele ganha o primeiro set, né? Que chegou a ter até uma quebra a favor do Hanfmann. E aí 7-6, com 11-9 no tiebreak, set difícil, acho que ele vai ter um momento. E ele até tem, né? 2-1 em saque. Só que aí ele perde nada mais nada menos que 8 games seguidos e só volta a ganhar um game na partida inteira. Então, 6-7, 6-2, 6-1. Baita vitória para o Yannick Hanfmann. Mas é uma atuação do Tiafoe que foi ascendente para baixo, né? Tipo, impressionante, né? Descendente, né? Descendente. Ascendente para baixo é uma palavra, assassinei o português aqui. Aí a gente teve o Francisco Cerúndolo que calou minha boca. Eu falei que o Manarino era favorito, mas foi lá e ganhou do Adriano Manarino. 2-0, duplo 7-6. Jogo duríssimo, de altíssimo nível por parte dos dois atletas. Isso a gente pode até elogiar. 2 horas e 23 em 2 sets, né? Isso nos diz que cada set durou uma média maior de que 1 hora. O primeiro set, 1 hora. O segundo set, nada mais nada menos que 1 hora e 22, né? Que set duríssimo, mas grande vitória por parte do Cerúndolo, que precisava desse resultado, né? E começou um primeiro semestre mágico de tênis, mas depois o nível foi caindo bastante, né? Então, vamos ver o que o Cerúndolo ainda consegue fazer, né? A gente teve o Roger Rune ganhando do Sebastian Baez, jogo um pouquinho complicado, mas o Rune deu conta do recado, 7-6, 6-4, boa vitória para o Roger Rune, que precisa, né, apresentar boas performances e tem um jogo complicado contra o Hugo Humbert, né? Tipo, mais que o Humbert faça um ano ruim, eu já até saltei isso aqui, ele conseguiu uma boa atuação e venceu o Jordan Thompson, né? 2-0, 6-3, 7-6.
E mais importante de tudo, ele tem tênis de sobra para ganhar do Rooney. Eu não acho que a gente tenha que duvidar disso. Então, curioso para ver esse jogo. É um dos jogos mais interessantes de terceira rodada, sem dúvida nenhuma, o Gumber contra o Roger Rooney. O Leonard Thiem venceu o Miomir Kecmanovic de virada, primeiro set 6-4 para o Kecmanovic, e o Thiem buscou a recuperação 6-3, 6-4. O Leonard Thiem com uma performance de saque muito boa, 11 aces, 80% dos pontos com o primeiro saque. Será que está começando a vir uma evolução aí? Eu sei que assim, com uma quadra mais lenta, a tendência é até ter menos aces, né? Por mais que o Thiem tenha contradizido isso com 11 aces, né? Mas a verdade é que é um jogo que vai focar mais nas trocas e é onde o Thiem é mais forte, né? De qualquer maneira, é uma boa performance contra um cara que também joga muito bem no fundo de quadra, como é o caso do Kecmanovic, independente que o nível dele atualmente não seja o mais alto. Mas o Leonard Thiem vai aproveitando a fase boa dele e tá subindo cada vez mais no ranking, né? Mais uma vitória. Esse fim de ano do Thiem é muito bom. Thomas Mahat venceu o Mattia Belucci por 2-0, 6-3, 6-4. Lembrando, Mahat defende nada mais nada menos que uma semifinal. 400 pontos aí pro Mahat, para alguém que tá ali transitando entre top 15 e top 20, 400 pontos vale ouro, né? E o Mahat teve uma boa atuação. Vamos ver se ele reencontra o melhor momento. Ele tem lutado muito contra lesões. Isso é uma pena porque é um bom jogador. O Giovanni Piche-Perricard venceu o do Nard por 2-0, 6-3, 7-6. Você sabe que a atuação do Nard não foi lá aquelas maravilhas quando ele é quebrado pelo Perricard mais de uma vez. Até quebrou o Perricard, né? Essa quadra mais lenta torna o Perricard um pouquinho mais vulnerável a essa questão do jogo com saque, né? E olha que ele acelera muito até o segundo saque, né? Ele teve 77% dos pontos com o primeiro saque, 57% com o segundo. Só que o Nard não é um grande sacador, não à toa, 66% dos pontos com o primeiro saque contra o Perricard. E 60 com o segundo, né? No fundo de quadra, um jogo que o Nard deveria ter sobrado mais, mas não foi tanto o caso, né? Tipo, ele teve muitas dificuldades e, assim, a velocidade dos golpes do Perricard machucou bastante e ele não machuca muito no fundo de quadra. Ele não tem uma bola muito rápida, etc. Eu sou um super fã do Nard porque eu não sinto nele aquele jogo que faz tanta diferença e impacto, né? Isso é uma coisa minha. Talvez você goste do Perricard, é todo direito seu. Aí a gente tem o Djokovic ganhando do Marin Cilic, 2-0. Performance difícil, né? Porque o Cilic jogou muito bem, mas muito bem mesmo, né? Ele causou problemas, produziu 4 breakpoints contra o Djokovic, só que não aproveitou as chances, o Sérvio salvou os 4 e no único breakpoint que o Djokovic teve, o Djokovic foi lá e quebrou. Até clutch, né? É um cara decisivo, o Novak Djokovic. Jogo duro, porque o Cilic jogou muito, mas na hora decisiva foi o Sérvio que levou o nível, então 7-6, 6-4. Legal ver esse duelo aí entre dois tenistas da antiga geração, mas assim, freguesia, né? Em 22 confrontos, 20 vitórias de Djokovic, 20-2 nessa rivalidade, né? Se é que dá pra chamar de rivalidade, mas se chamavam Roddick e Federer de rivalidade, sendo que foi 21-3 para o suíço, né? Aqui podemos chamar também, né? A gente teve o Talon Griekspoor vencendo o Janson Brooks num placar muito incomum, 6-1, 1-6, 6-1. Bela vitória para o Griekspoor, que tá ali lutando, né, para ficar como cabeça de chave, o 31 do mundo, né? Cada resultado positivo agora pode ser a diferença de mantê-lo como cabeça de chave até o próximo Grand Slam, né? E a gente sabe que você evitar confrontos contra outras cabeças até a terceira rodada pode garantir ali pontos importantes no ranking. A gente teve o Jaime Munar enfrentando o Flávio Cobolli, e o Cobolli é um dos caras que se prejudicou na velocidade de quadra, né? Não jogou bem e foi atropelado pelo Munar, né? Tipo, pelo menos no segundo set, né? 7-5 no primeiro, 6-1 no segundo. O segundo set, inclusive, do Cobolli, ele teve 30% dos pontos com o primeiro saque, né? Foi uma catástrofe. E foi aquele jogo que o Cobolli vai querer esquecer, né? Porque por pouco não levou um pneu, né? Chegou a estar 5-0 pro Munar, e aí o Cobolli sacando num 0-30, só que ele conseguiu salvar aquele game, mas de qualquer maneira, baita atuação do Munar, que vem fazendo uma boa temporada, e o Cobolli altos e baixos, né? Altos muito bonitos, mas baixos assim que também são de certa maneira pronunciados. O Vacherot ganhou do Alexander Bublik, né? O problema de você ser um tenista extremamente aleatório na escolha de jogadas, você ser um tenista imprevisível, é que isso traz resultados imprevisíveis pro bem e pro mal, entende? O Bublik pode num grande dia lá ser aquela maravilha de se ver, mas e no dia ruim, né? No dia ruim isso aí, né? Tipo, e eu não acho nem que foi tanto um dia ruim do Bublik que eu tenho que dar um mérito pro Vacherot. Jogou muito bem,
conseguiu machucar quando teve a oportunidade, sacou muito bem, 80% dos pontos com o primeiro saque, e aí nas horas cruciais ele cresceu para cima do Bublik e fez essa vitória de virada. Então Vacherov vence Alexander Bublik 3-6, 6-3, 6-4, grande vitória para o tenista de Mônaco. Zizou Bergs acabou avançando contra Casper Ruud, que desistiu no final da partida, talvez o desgaste acumulado que ele teve no torneio de Tóquio. E assim, começou bem o Ruud, né, 6-3 no primeiro set, mas depois disso 7-5, 4-1, o Bergs estava caminhando para a vitória quando o Ruud acabou desistindo. Tomara que esteja tudo bem, até porque o Ruud vinha jogando o melhor tênis em quadradura dele em muito tempo, deu trabalho até para o Alcaraz lá em Tóquio, mas o Ruud acaba aí desistindo e vamos ver se ele volta saudável, principalmente para o final do ano. E vale lembrar, o Ruud ainda acredita, né, que pode, quem sabe, conseguir uma vaga em Turim. Essa desistência é péssima para os planos dele, porque assim, Musetti, de Minaur, podem aproveitar e abrir mais vantagem. E aí, assim, o Ruud vai ter que ganhar tipo Masters 1000 para conseguir a vaga. Desculpa, mas eu acho que isso é quase improvável, né? E assim, né, e para encerrar o dia, eu já falei aqui por 8 minutos desse jogo, né, o Taylor Fritz ganhou do Fabiano Marozsan, um jogo dificílimo. Marozsan teve uma atuação fantástica, deu muito trabalho pro Fritz, uma performance maravilhosa para salvar breakpoints, 8 de 8, né, ele quebrou o Fritz 2 vezes no primeiro set, mas o Fritz foi impressionante também quando precisou, né, como cresceu o nível e nos tie-breaks jogou uma barbaridade, 2-6, 7-6, 7-6, é vitória dura, é vitória complicada, mas tem que olhar o lado positivo, o copo meio cheio. Pelo menos está com mais ritmo, está mais atento, já pegou um pouco mais a velocidade da quadra. Eu acho que ele está mais preparado para os desafios que vem pela frente, né? E o que temos para amanhã? Já adianto que tem alguns jogos muito bons, né? A gente tem o Rublev contra o Nishioka, Nakashima contra o Matkretz, o Hugo Carabelli vai enfrentar o Alex de Minaur, Félix Auger-Aliassime enfrenta o Alejandro Tabilo, Quentin Halys vai enfrentar o Jiří Lehečka, Sander Zverev vai enfrentar o Valentin Royer, o Arthur Rinderknecht vai enfrentar o Alex Mikkelsen, Denis Shapovalov enfrenta o Christopher O'Connell, Francisco Comensanha enfrenta Lorenzo Musetti, esse jogo é interessante, Jesper de Jong vai enfrentar o Jakub Menzik, o Alejandro Davidovich Fokina enfrenta o Matteo Arnaldi, Arthur Kazuki enfrenta Cameron Norrie, Floretan Moutet enfrenta Leonard Thiem, o Luciano Darderi enfrenta Jon Kachebu, Svirkina vai enfrentar o Daniil Medvedev, Nuno Borges enfrenta o Stefanos Tsitsipas, Daniel Altmaier contra o Yannick Sinner e Karen Khachanov enfrenta Zhu Chengshang. Então, vamos ver o que acontece nesses jogos. Gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe este vídeo e até o próximo vídeo.